Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje eu estou fazendo essa gravação para trazer uma palavra aos nossos corações. Estou chegando da igreja agora, culto Santa Ceia abençoado, fomos edificados em Cristo, participamos ali maravilhosamente. Mas me lembrei que tem esse compromisso amanhã, e como os irmãos sabem, eu tenho o meu dia muito corrido na segunda-feira, final de semana, como professor aí, de 3 escolas. Nesse período online está uma situação muito difícil, mas vim correndo para casa para deixar uma palavra aqui que Deus falou comigo durante o culto, certo? Deus colocou no meu coração, não tinha programado de falar essa palavra nesse devocional, mas Deus falou ao meu coração que nós devemos tratar também sobre a questão da nossa vida diária com Deus, em termos do nosso agir, porque a nossa vida, irmãos, ela é um conjunto de coisas. Nós somos um ser que tem um espírito, uma alma, um corpo, que temos uma vida psicológica, uma vida social, uma vida biológica, e portanto precisamos trabalhar todas essas áreas do nosso corpo, certo? Tudo isso diz respeito à forma como nós servimos ao Senhor. Portanto, quando nós entregamos a nossa vida inteiramente a Deus, tudo que nós fazemos, o que tentamos fazer, deve ser para a glória de Deus, como nos ensina as Escrituras. E uma coisa que eu observo nas Escrituras, que Deus falou comigo nessa noite, é justamente a importância de como nós devemos estar e agir na casa do Senhor e no nosso dia a dia. Eu tenho observado que há uma necessidade da nossa parte, de todos nós, de vigiarmos mais com relação às nossas vestimentas, irmãos, de vigiarmos mais com relação ao nosso comportamento na igreja, na casa do Senhor, e principalmente, fora da igreja, porque tudo isso faz parte da vida cristã e tudo isso é para a glória de Deus. Eu quero ler para vocês lá no livro do primeiro livro aos Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 10, a partir do versículo 4, fala acerca da visita da rainha de Sabá. A partir do versículo 4 diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais nela espírito. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas casas, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metades, sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que ouvi. Olha só. Observe que ela ficou maravilhada diante da forma como os servos de Salomão serviam ao seu Senhor. E de como todo aquele serviço precedia a sua subida ao templo para a adoração. O que eu quero dizer com isso é que a nossa estadia na casa do Senhor seja esse preparo, esse caminho até o momento do ápice da pregação da palavra de Deus. Que todo o processo, eu acho lindo a questão da organização do culto, irmãos. Porque a questão da organização faz parte do processo de adoração a Deus. Cada pessoa que está ali, que está sendo vista lá na frente do altar, mais aqueles que estão na retaguarda, tudo faz parte de um só culto ao Senhor, para a glória de Deus, como era aqui. E vidas, pessoas observam e testemunhamos da nossa fé em Deus através da nossa vida. Então, observe que eu mesmo tenho muita dificuldade com questão de gravata, certo? Até de paletó. Mas observe que há uma necessidade em que os obreiros, os irmãos que pregam, os irmãos que cantam, que estão no serviço do Senhor, tenham uma postura, uma vestimenta que seja de acordo com aquilo que está posto ali. Porque eu fico pensando,
Olha, mesmo no mundo social que nós vivemos, eu trabalhei 10 anos na Câmara como segurança, e na Câmara dos Vereadores, que a gente sabe que não é lá essas coisas, no sentido de que na política do Brasil do jeito que está hoje, mas ninguém entra de bermuda, por exemplo. Ninguém entra sem camisa, ninguém entra... Enfim, tem um padrão estabelecido. Eu sou professor e na escola o professor não pode ensinar de bermuda, certo? E a gente vê muitas vezes cristãos indo para a casa do Senhor de bermuda. Não é que é pecado, irmão. Entenda o que eu estou dizendo aqui, certo? É uma palavra de edificação nossa, para a glória de Deus, para nós prestarmos um culto a Deus também nos mínimos detalhes, como aconteceu aqui, certo? Que precedia a subida de Salomão para a adoração do templo. Mas é cuidar do zelo do Senhor. Então, mesmo eu sendo contra, eu não gosto de gravata, né? E também paletó eu acho muito complicado, mas eu percebo que há uma necessidade de uma uniformização para a apresentação, porque nós representamos um reino, nós representamos um povo, nós somos o povo de Deus, e portanto as pessoas devem olhar para nós e devem ver, na verdade, a glória de Deus em nossas vidas, certo? E não quero dizer que a veste é que santifica o crente, mas o crente santificado, ele preza pelas vestimentas, segundo a palavra de Deus, porque nós temos o cuidado de Deus com as vestimentas dos sacerdotes, como nós vimos hoje, Diego lendo na pregação, e como Deus até levantou e encheu do Espírito Santo a Bezalel para preparar aquelas vestimentas. Nós temos o cuidado de Deus, como nós vimos aqui, aqueles que iriam trabalhar no templo, a questão das vestimentas, do padrão que tinha, e nós temos o cuidado de Deus lá no Novo Testamento, quando Paulo ensina acerca das vestimentas, quando o próprio Jesus também ensina acerca das vestimentas. Então, o zelo e o cuidado, porque nós estamos vendo, na verdade, essa falta de zelo de muitos para com a casa do Senhor. Então, vamos vigiar quando nós formos servir ao Senhor. Como eu acho bonito, um trabalho bem organizado, como eu venho dizendo, né? Pois lá no mundo a gente vê esses padrões, como eu falei da Câmara dos Vereadores, tem o fórum, enfim, todos os órgãos públicos, ninguém entra de qualquer jeito. Eu até lembro de um superior que eu tive na Câmara, que quando os vigilantes, algum funcionário estava de folga e às vezes vinha para a Câmara, às vezes queria vir e ficar de bermuda ou de sandália, por exemplo. E eu lembro, e veja bem, ele não é um homem cristão, mas ele dizia assim: meu filho, você está na Assembleia, na Câmara, que é um poder legislativo, você está pensando que você está na praia? Ele dizia assim: você está pensando que você está na praia? Por favor, quando vir para cá, mesmo esse funcionário em folga, venha padrão. Tá vendo, irmãos? Então, veja bem, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo. Tem uma igreja neopentecostal que, assim, ultimamente tem andado fora dos ensinamentos do Evangelho, mas ela prima, né, por esse padrão aqui que eu acho muito bonito. Eu não vou dizer o nome dela não, mas vocês devem saber. A questão da organização, das pessoas que estão na frente, recebendo, certo? Por exemplo, numa igreja do tamanho da nossa, é importante que tenha, no mínimo como o pastor já instruiu, e Fabiano sempre tem feito isso, né? Escalado, pelo menos 2 diáconos ali na entrada, servindo aos irmãos. Pelo menos mais 2 lá perto do altar, um numa ponta e outro da outra, né? Para servir ali a quem estiver no altar, que precisar de uma água, que precisar, uma caneta caiu, alguma coisa, algum objeto caiu no chão, não precisar o preletor estar se abaixando, vai lá, o diácono pega e entrega, para servir em alguma coisa ali, para ser mesmo uma segurança. Ninguém sabe quem é que entra na igreja, de repente alguém quer agredir alguém que estiver lá ministrando, e ali tem 2 diáconos que estão ali para dar aquela... Diácono na igreja não ora de olhos fechados, né? Não ora de olhos fechados. Ele está escalado, ele está sempre atento, olhando o que está acontecendo. E aí, todo esse processo serve, como está dizendo aqui, como um arcabouço para dar sustentação ao momento de ápice da pregação da palavra de Deus. Porque a pessoa vai olhar e vai dizer: que organização, né? Como as pessoas aqui se vestem decentemente, se cuidam, tem um zelo pelo Senhor. Olha aqui a rainha de Sabá. Antes dela declarar a Salomão, ela ficou, diz o texto aqui,
que ela observou as vestes deles, os copeiros, né? Observou todos os criados, como eles estavam diante de Salomão, né? A própria forma de estar diante, né? Isso que eu falei aí. Então, tudo isso pesa, irmãos. Então, diante disso, ela ficou como se estivesse fora tivesse perdido o espírito de tão maravilhada que estava. E aí reconheceu a grande obra que o Senhor estava fazendo naquele lugar. Entende? Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem um estudo para toda a Bíblia isso aqui, tá? Isso tem um estudo para toda a Bíblia. Mas eu quero deixar só essa palavra aqui, da parte de Deus, no sentido de que nós viemos refletir mais e viemos pensar como é que nós estamos servindo, como está sendo o nosso ser, né? O nosso estar diante do Senhor, certo? É questão da santidade, no sentido interior, interno, é uma coisa, e é a mais fundamental, diga-se de passagem. Mas a questão externa também é importante, porque desde o falar do crente até a sua vestimenta, revela, na verdade, aquilo que está posto no seu coração. A Bíblia, inclusive, diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, certo? O nosso corpo reflete aquilo que está no nosso coração, certo? E o nosso coração reflete o nível de santidade e de intimidade que nós temos com Deus. Então, cada um reflita nessa palavra, pense naquilo que pode melhorar para servir ao Senhor. Ninguém é perfeito, eu tenho muito que melhorar. Eu sei que, como eu falei para vocês, tenho dificuldade com a gravata, não sou muito fã de paletó, mas observe que nos cultos da igreja, principalmente naqueles cultos de Santa Ceia, ou de um evento mais oficial, vamos dizer assim, é importante que nós, principalmente os obreiros, estejamos padronizados, uniformizados para servir ao Senhor. Porque aí não é o que Gilmar pensa, é o que glorifica ao nome do Senhor, certo? É bonito demais ver cada obreiro no seu lugar, fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho. O Fabiano tem escalado, tem colocado os irmãos lá no estacionamento, na entrada, servindo na nave da igreja. Isso é bonito demais. Que venhamos aperfeiçoar isso e servir cada dia melhor. Então, irmão, essa é a palavra que eu quero deixar como devocional. Não somente para os obreiros, para toda a igreja. Como é que nós temos servido? Olhe-se no espelho e veja, toda vez que você for para a igreja, olhe-se no espelho. Essa roupa que eu estou vestindo é uma roupa que glorifica ao Senhor. Eu posso ir para a igreja com ela e posso entrar no fórum com ela, posso entrar na Assembleia Legislativa com ela, posso entrar numa escola com ela. Se houver alguma negativa, então essa não é uma roupa que glorifica a Deus, certo? Essa não é uma vestimenta que glorifica a Deus. Procura melhorar, tá bom? Porque Deus vê o coração, mas o homem vê aquilo que está dentro dos seus olhos. Então, nós testemunhamos não é para Deus, nós testemunhamos para as pessoas. Porque Deus já sabe o que é que está aqui dentro, já sabe o meu interior, certo? Mas as pessoas, como a rainha de Sabá, precisam ver para crer. Como ela precisou ver. Diziam a ela disse, me diziam, mas eu não cria, até que cheguei e vi e criei. E na verdade é mais do que me disseram. Então que Deus seja glorificado na nossa vida nessas coisas. A paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante na vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.